Olá, sejam todos bem-vindos e bem-vindas à Protagonista, a plataforma do Canal Rural que dá voz à mulher do agronegócio. É um prazer te ter aqui de novo. A reutilização da cama e o vazio sanitário são práticas essenciais para a saúde e o desempenho dos animais na granja. Saber quando e como reutilizar a cama ou quando fazer a remoção completa e realizar um vazio sanitário adequado pode impactar diretamente na biossegurança, no controle de doenças e na produtividade. A médica veterinária Marcela Triginelli vai explicar como tomar essas decisões de forma eficiente e segura. Mas antes, vamos conhecer um pouquinho mais sobre ela? Marcela Viana Triginelli nasceu em Belo Horizonte, mas hoje chama Campinas de lar. Formada em Medicina Veterinária pela Universidade Federal de Minas Gerais, carrega no peito a essência do agro, plantada desde a infância no sítio do avô, entre asas, penas e sonhos. A avicultura a escolheu antes mesmo que ela soubesse e foi entre ovos e plumas que a sua paixão criou raízes. Inspirada por grandes mestres, seguiu o voo sem medo, de BH a Chapecó, um salto no desconhecido, onde a avicultura virou vida, trajetória e propósito. Do campo ao ensino, do mestrado ao doutorado, ajudou a abrir asas e horizontes para novos profissionais. Hoje, no ramo comercial, segue incansável, estudando, inovando, crescendo. Porque no agro e na vida, quem ama o que faz nunca pousa, apenas aprende a voar cada vez mais alto. Oi, Marcela, bem-vinda. Obrigada por estar aqui com a gente hoje. Muito obrigada, eu que agradeço o convite. Vamos falar um pouquinho, desse tema tão importante quando o assunto é granja, O vazio sanitário e também as camas. Se a gente pudesse falar ali, a reutilização das camas, elas podem ser feitas em que situações, Marcela? Olha, é importante a gente primeiro ter exatamente uma noção da diferença entre o intervalo entre lotes e a reutilização de cama e o vazio sanitário. O vazio sanitário, de fato, vai ser quando a gente retira toda essa cama do aviário e faz uma boa lavagem e desinfecção. Já a reutilização de cama, ela vai ser feita no intervalo entre esses lotes e é preciso que seja feito um manejo para que essa cama possa ser reutilizada. Então, primeiro a gente tem que avaliar ali diversas condições do lote, da qualidade da cama, para ver se a gente pode ou não utilizá-la mais uma vez no próximo lote. Então isso é que é importante da gente ter mais ou menos uma ideia. Então eu preciso avaliar esse lote, ver como que foi o desempenho. Quando eu falo de desempenho, eu estou pensando em conversão alimentar, em ganho de peso, em mortalidade dessas aves. Eu estou pensando em score corporal dessas aves, em qualidade dessas carcaças quando chegam no abatedouro. Então eu preciso ter uma noção disso tudo para saber quando reutilizar ou não essa cama. E quais são os principais fatores, que vão me deixar reutilizar ou não? Então é importante a gente ter o seguinte em mente. Primeiro eu tenho que pensar na qualidade dessa cama. Essa cama está muito úmida, tem formação de muita quantidade de cascão, que a gente chama, aqueles torrões grandes na cama que a gente não consegue mais quebrar, que a gente não consegue mais triturar. Qual que é a altura dessa cama? Já está muito alta, está precisando retirar uma quantidade. Então primeiro eu tenho que pensar na qualidade dessa cama, umidade, na produção de amônia que está tendo nesse lote. E eu tenho que pensar nesse lote. Então chegou no frigorífico, como é que está? Tem presença de calo de pé? Tem presença ou não de lesões na carcaça ou presença de celulite, por exemplo, causado aí por uma Escherichia coli? Ou como que foi o desempenho? Teve uma alta mortalidade? Foi detectado algum problema sanitário nesse lote? Então, se a gente detectou algum problema sanitário ou o desempenho desse lote não foi legal, tive algum problema lá no abatedouro com condenação de carcaça, ou essa cama já está muito úmida, muito torrão, eu preciso pensar em retirar essa cama e não fazer a reutilização dela. Entendi. E quais são os riscos se eu reutilizo uma cama que ainda não pode mais ser utilizada? Olha, a gente às vezes não consegue perceber isso de imediato ou com um resultado muito ruim, mas com certeza a gente vai ter perdas nessas aves. Então a gente começa a perceber assim, as aves estão com um ganho de peso
X e de repente esse ganho de peso começa a piorar, né? A perder ganho de peso, a conversão alimentar começa a piorar também. E eu tenho que perceber que isso tudo muitas vezes é por causa de um aumento da pressão de infecção no meu ovário. Essa ave fica vários lotes na mesma cama, consequentemente eu estou aumentando a minha pressão de infecção. Por exemplo, doença de Gumboro, que muitas vezes ela é silenciosa no sentido de a gente não ver sinal clínico, de não ver uma alta mortalidade nas cepas variantes que a gente tem hoje, mas a pressão de infecção do vírus que está ali na cama, ele pode estar gerando uma imunossupressão para essa ave, abrindo portas para as outras doenças, né? Então eu tenho que pensar nisso tudo. Uma grande quantidade, por exemplo, de amônia está proveniente dessa cama, que está muito úmida ou mal manejada, isso aí pode gerar uma lesão no trato respiratório dessa ave e também abrir portas, né, para infecções bacterianas e virais para essas aves. A gente já viu, às vezes, a cama com uma quantidade muito grande de amônia causar cegueira nas aves, né? Então, além de tudo, a gente tem que pensar no bem-estar animal também, né? Olha que desconforto que não é para essas aves, a dor que elas estão sentindo, o incômodo que está sentindo aí, respirando aquele ar ruim, né? Chegando até a causar cegueira. E aí é uma ave que, é claro, também não vai comer, não vai beber, né? Vai perder peso. E a gente vai ter respostas na piora desses índices zootécnicos dos aviários. Pelo que você está dizendo, a quantidade alta de amônia pode prejudicar até o próprio produtor rural, né? Com toda certeza. E a gente ainda fala, né? Às vezes você chega no aviário, né? Nossa altura aqui, a gente já está sentindo o cheiro de amônia, já está irritando o olho, já está irritando mucosa nasal. Imagina a ave que está ali embaixo, né? Pertinho dessa cama. Então, com certeza, para elas ainda é muito pior. E ruim pra gente também, sem dúvida. Bom, obrigada pela sua participação aqui com a gente, trazendo esse tema importante aí para as nossas produtoras de aves. Muito obrigada, eu que agradeço o convite. Bom, agora eu tenho um recadinho para você, mulher do agro. A gente quer também conhecer a sua história. Para você estar aqui junto com a gente é fácil, basta acessar o QR Code que está na tela, preencher o formulário. E quem sabe você não vai ser a próxima a estar aqui comigo contando a sua história e as suas inspirações. E no próximo bloco vamos falar sobre como a tecnologia e a inovação podem tornar a pecuária mais eficiente e sustentável. Laura Villarreal explica como otimizar o uso de recursos e melhorar o bem-estar dos animais. Fica com a gente que a gente volta já já. A pecuária está evoluindo com o uso da tecnologia para produzir mais com menos impacto ambiental. Monitoramento de dados, nutrição eficiente e inovação no manejo são essenciais para melhorar o bem-estar animal e otimizar os recursos. Hoje eu recebo a Laura Villarreal, diretora de ruminantes da MSD Saúde Animal, para explicar como essas soluções sustentáveis podem transformar o setor. Mas antes, vamos conhecer um pouquinho mais sobre ela? Laura Villarreal nasceu na Colômbia, mas seu coração encontrou morada onde a pecuária pulsa forte, no Brasil. Líder do time de pecuária da MSD Saúde Animal, sua missão é clara: fortalecer o agro brasileiro, trazendo inovação, soluções e um olhar que transforma o presente e prepara o futuro. Leal por essência, Laura acredita que a verdadeira grandeza está em deixar um legado, algo que resista ao tempo, que inspire e siga vivo nas mãos de quem vem depois. Na cozinha encontra refúgio e arte, mas é na vida que tempera seu maior prato, um caminho de impacto e propósito. Casada e mãe de gêmeas, ela não assiste a vida passar, vive intensamente, constrói, marca presença e, acima de tudo, faz a diferença. Porque para ela, ser protagonista não é apenas existir, é agir, transformar e deixar uma história que nunca será esquecida. Oi, Laura, prazer te ter aqui com a gente. Obrigada pela participação. Olá, Jaqueline, tudo bem? Obrigada pelo convite. Muito feliz de estar aqui. Laura, primeiro uma curiosidade, né? Colombiana, vindo para o Brasil. O que te motivou a vir para o nosso país? Obrigada, Jaqueline. Você sabe que eu estou aqui no Brasil já há 23 anos. É quase o mesmo tempo que eu morei na Colômbia. E o que me motivou a vir para o Brasil, eu decidi trabalhar no meio da avicultura, estudar na avicultura, me aperfeiçoar na avicultura. E quando eu estava tomando a decisão da como fazer isso, para onde ir, qual que é o país de escolha, o primeiro que eu pensei foi, bom, se eu vou trabalhar nessa área, eu vou trabalhar naquele país que seja líder, que seja referência, que seja melhor. E disparado, o primeiro que veio na lista foi o Brasil, por isso que eu estou aqui até hoje. Que legal. E aí depois você veio para o mercado da pecuária de corte?
Na verdade, eu estou no mercado da pecuária em geral desde 2022. Eu fui gerente geral da Argentina e no Chile até 2022 e antes eu me desempenhei aqui no Brasil e fora do Brasil como várias posições na área da avicultura, Jaqueline. Ah, que legal. Na pecuária estou desde 2022. Desde 2022. E como é que a gente pode falar que a tecnologia está ajudando o produtor a usar melhor esses recursos naturais na pecuária? Eu acho que ajuda de muitas formas, Jaqueline. Eu acho que a tecnologia veio aqui, veio no mundo para trazer a pecuária para outro patamar. Ele está levando a pecuária do Brasil já estava num patamar respeitável, patamar alta produtividade, mas a tecnologia veio aqui para fazer ainda melhor, para facilitar a gestão do dia a dia, para permitir aos produtores entender aonde eles estão acertando para continuar fazendo desse jeito, mas também para permitir ao produtor entender aonde aconteceram os erros, voltar rapidamente, corrigir os erros e desta forma conseguir aproveitar melhor os recursos disponíveis, fazer com que a operação da pecuária seja mais eficiente do que ela já era. Esse é o papel da tecnologia para o nosso negócio. A gente vê muito a redução do uso de antibióticos, né, dentro desse setor. Como é que a gente consegue, né, fazer essa conexão dos ruminantes com a redução do uso de antibióticos? Na verdade, eu começaria te falando que essa redução do uso de antibióticos, ela é muito parecida com o que acontece com os seres humanos. Quando o ser humano está bem, não está com situações de estresse, está com uma saúde ótima, ele vai ter diminuição de uso de antibióticos. É exatamente a mesma coisa dentro da pecuária. Se a gente garante com que o animal está bem, não está estressado, está sendo criado com ótimas condições de bem-estar animal, se nós garantimos com que ele não está passando por doenças, se nós antecipamos o aparecimento dessas doenças, de fato ele vai estar utilizando menos antibióticos. E a tecnologia ela vem jogar um papel importante em evitar com que os animais fiquem doentes, que eles adoeçam, em influenciar no tratamento precoce e também vem nos ajudar para que esses animais sejam criados em condições que favoreçam a diminuição do aparecimento de doenças, por exemplo. Uhum. A gente aqui fala com muitos produtores, né, grandes, médios e pequenos. E muitos pequenos talvez não tenham acesso a tantas tecnologias. Quais são as tecnologias que você hoje destacaria, né, como principais aí para um produtor olhar e melhorar a sua produção? Eu acho que tem várias que eu poderia citar aqui, Jaqueline. A primeira que vem na minha cabeça, isso é independente do tamanho do produtor, pequeno, médio, grande. A primeira que vem na minha cabeça é a democratização do conhecimento, educação. Então, quando a gente fala do Brasil, a gente pensa o Brasil indo para frente, melhorando, sendo mais moderno, sendo mais eficiente. Então, a primeira prática é ter acesso ao melhor conhecimento, às melhores práticas, independente, e dar esse conhecimento para todos os envolvidos nessa cadeia, independente se é o dono da fazenda, se é o trabalhador que está no campo, todos eles têm que ter acesso a esse conhecimento. É a primeira prática simples que eu poderia te falar. A segunda seria a implementação da tecnologia, tá? Quando a gente fala de tecnologia, a gente tem tendência a pensar, não, é difícil, é cara, e na verdade é totalmente o contrário. Alguns exemplos para você. Identificação individual, que vai permitir com que os animais, com que o produtor saiba como esse animal foi criado, que tipo de doenças ele passou, como foram tratadas, que alimento ele recebeu, etc. Como foram os parâmetros zootécnicos dos animais. Então, implementação de tecnologia. A outra coisa que eu falaria sobre alguma prática fácil que possa ser implementada com todos é práticas de bem-estar animal. Por exemplo, nós trabalhamos dentro da MSD, trabalhamos com um programa desde 2015 chamado Criando Conexões. Basicamente, o que ele promove é a criação de animais com o menor estresse possível. Isso vai melhorar o bem-estar desses animais e isso vai ter um impacto direto na produtividade dos animais. Qualquer um pode implementar esse tipo de práticas. E a última, eu não posso deixar de falar, independente do tamanho da produção, pequena, média ou grande, eu iria por uma implementação de práticas de diversidade e inclusão. Porque isso vai favorecer com que aquela fazenda ela tenha perspectivas totalmente diferentes das que eles podem ter
com um time de pessoas muito parecidas, sabe? Diferentes tipos de pensamento, diferenças em tudo isso vão trazer muito benefício para a exploração. Então, são essas 4 que viriam na minha cabeça agora. Muito obrigada pela sua participação aqui com a gente. Obrigada a você, Jaque. Bom, e no próximo bloco vamos falar sobre bem-estar animal e sustentabilidade na criação de Nelore. Paula Prado mostra como a ILPF e a genética estão ajudando a transformar a pecuária. A gente volta já já. A pecuária moderna busca aliar produtividade e sustentabilidade e práticas como o bem-estar animal, a integração lavoura-pecuária-floresta e a melhoria genética são essenciais nesse processo. O manejo correto do gado Nelore, com foco na sanidade e no conforto dos animais, impacta diretamente na qualidade da carne e nos resultados da fazenda. A nossa convidada de hoje é a Paula Prado, que compartilha sua experiência com essas inovações e os benefícios que trouxeram para a sua produção. Mas antes, vamos conhecer um pouquinho mais sobre ela? Paula Maria Silvestre Prado nasceu em São Paulo, mas suas raízes sempre estiveram no campo. Filha de pecuarista, nasceu com a certeza de que alimentar pessoas é mais do que um negócio, é um propósito. Psicóloga por formação, encontrou no agro um novo caminho para cuidar, não apenas de pessoas, mas da qualidade da proteína que chega à mesa. Casada há 28 anos e mãe de uma advogada brilhante, Paula é movida pela disciplina, nos treinos diários, na vida e na pecuária. Em Goiás, investe em bem-estar animal, melhoria genética e inovação. Lealdade é seu valor inegociável. Protagonismo, sua forma de viver. Porque esperar não é uma opção para quem veio ao mundo para transformar. Obrigada, Paula, pela sua participação aqui. Bem-vinda. Muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui, uma honra, né? Eu acho que a gente tem que dar voz para essa mulherada do agro, né? É uma corrente que uma tem que dar apoio para a outra e estou muito lisonjeada com o convite. Obrigada. É exatamente isso, Paula. Esse é a nossa missão aqui, né? Ter essa vitrine para que vocês tragam esse protagonismo que vocês já fazem no campo. Com certeza, e é muito bacana, é uma vida muito bacana, muito diferente e eu estou bem feliz, bem realizada. Conta como é que você veio parar, né, nesse universo do agronegócio. Você vem de uma sucessão familiar? Sim. Na época que meu pai tinha as fazendas, era uma criação bem diferente, bem tradicional, então só os meninos que iam com ele à fazenda. Então eu me formei em psicologia e atuei no campo de recursos humanos. Foram 27 anos na gestão de recursos humanos. Após o falecimento dele, fizemos as divisões, né, e cada irmão ficou com uma fazenda. E eu não sabia nada, né? Isso foi ele faleceu em 2017, mas a sucessão já tem 4 anos. E um dos meus irmãos falou, não, Paula, eu te ajudo. Ele era o braço direito do meu pai, ele ficou com uma fazenda próxima à minha. E aí sim, eu saí do mundo corporativo e mergulhei direto aqui no agro e estamos assumindo, estamos fazendo diferente nesse tempo. E o que você achou mais difícil durante esse processo, Paula? Como é que está sendo todo esse desenvolvimento? Você falou aí que o seu pai tinha uma produção, né, mais tradicional. Isso. O que você está implementando de diferente hoje? Então, sigo bastante, meu irmão é o meu gestor, é o meu mentor, né? É ele que fala, olha, vai por aqui, vai por ali, desde insumos que a gente tem que comprar, enfim, toda essa parte mais administrativa, mas eu quis trazer a minha cara para o negócio, né? Antes de eu fazer psicologia, a minha vontade era fazer veterinária, mas justamente pela criação mais tradicional, não me deixaram estudar fora de São Paulo. Então, assumi isso na segunda jornada da vida. E eu falei, bom, então já que eu não posso agora mais cuidar de pessoas, eu vou cuidar dos meus animais como eu quero. E aí comecei a assistir algumas aulas, me matriculei em algumas mentorias e eu tive contato com a Carmen Pérez, que eu falei, gente, é por aí que eu vou, entendeu? Então ela é uma referência para mim, né, do bem-estar animal. Então foram práticas que eu comecei a colocar, práticas muito simples, que no começo não requer nenhum custo, é mudança de comportamento, no manejo, e aí sim, com o tempo a gente foi integrando e trazendo outras melhorias que aí tiveram algum custo,
algum gasto a mais para a propriedade, entendeu? Mas foi poder identificar, dar a minha cara para o negócio e acreditar nos valores que eu prego, entendeu? E você acredita que hoje, né, os peões, eles têm uma facilidade maior em ouvir uma mulher? Ou ainda tem alguns desafios que a gente precisa e talvez esse espaço aqui seja exatamente para isso, né? Isso, eu acho que são dois mindsets diferentes e que se complementam, né? Como é que foi essa sua experiência e como é que é essa sua experiência hoje, né? Se você pudesse dar uma dica para essas mulheres que estão nesse processo agora, qual seria? Eu acho que a gente sofre muito um preconceito, né? Por ser mulher. Eu, por ser mulher da cidade, a fazenda não fica próxima, fica em Goiás, Catalão, então eu estou lá a cada 40, 50 dias. Então tem todo esse preconceito, essa resistência. Mas, da mesma forma, eu acho que as mulheres elas estão entrando cada vez mais para dentro da porteira, né? Estão trazendo essa liderança. E eu acho que a mulher, ela consegue ela ser determinada, ela ter a liderança dela, mas sem perder a nossa natureza. A natureza feminina é de acolher, é de integrar, né? Então acho que a gente consegue ser firme no negócio, mas trazendo essa docilidade, essa feminilidade que a gente tem. E eu acho que para a gente quebrar a resistência, a gente tem que trazer o peão, a gente tem que trazer a equipe para a gente, o acolhimento, né? E sempre falar a verdade. E em relação ao bem-estar animal, é o seguinte: se faz bem para o meu animal, faz bem para você, faz bem para o consumidor que vai consumir aquela carne, que vai ter uma proteína de mais qualidade, que vai chegar ao seu prato, que vai chegar ao prato da sua família, dos seus amigos. Então é trazer essa consciência para eles, entendeu? Eu acho que aos pouquinhos é uma coisa que a gente, como mulher, consegue colocar isso. Obrigada pela sua participação. Muito obrigada, Jaque. Bom, e o programa chega ao fim. Para continuar acompanhando tudo que acontece no mundo do agronegócio, especialmente no universo da mulher, não deixe de acessar as redes sociais da protagonista. Fique por dentro de conteúdos exclusivos, histórias inspiradoras e dicas práticas que vão transformar a sua jornada no campo. É fácil, basta apontar a câmera do seu celular para o QR Code que está na tela e nos acompanhar nas redes sociais. Nos siga no Instagram, acesse o nosso site, entre na nossa comunidade do WhatsApp e aproveite para conferir todas as nossas entrevistas na íntegra no nosso YouTube. Nos vemos na semana que vem, combinado? Até lá!